falando justamente disso, né, da saúde mental, não sei se você tem algum dado, eu sei que existe um estudo, né, que é feito, um estudo global, que vai falar sobre a saúde mental e essa ansiedade. Não sei, o que que você poderia trazer um pouco mais para a gente? De fato, o que que pode acontecer, né, com, né, talvez a gente, um pouco mais Uhum, experientes, tenhamos um pouco mais de ferramentas e um pouco mais de repertório, talvez, para lidar com isso. Será que a nova geração tem esse mesmo repertório ou essa geração nova vai sofrer ainda mais por não saber como lidar com tanta informação? Ou ao contrário, não, não, eles já nasceram nesse meio, nessa era digital, então eles têm um ferramental melhor que o nosso. Eu muitas vezes fico uhum. nessa dúvida, né? É Eu tenho uma dúvida exemplos, bem legítima, né? Pode falar, Thiago, os não, seus é que eu tenho exemplos. exemplos, né? Eu tenho pessoas que são mais velhas que eu, a minha família, que reagem de uma maneira e também pessoas mais velhas que reagem de outra. E os jovens também, eu acho que no final é um pouco de educação, mas será que a gente consegue trazer alguma coisa para esse debate? Então, eu não sou um especialista em saúde mental, mas eu sou um observador do uso da tecnologia pelos diferentes, enfim, os diferentes grupos sociais, não? Ah, é um fato inequívoco, não, amplamente divulgado, que a ansiedade e a depressão crescem em ritmos alarmantes em todos os países do mundo. Isso não é uma questão, portanto, geográfica. Ele, ele, todos os países comparados consigo mesmos, essas taxas de ansiedade e de depressão estão ficando cada vez maiores. Então, é um problema generalizado. Mas o que a gente observa também é que isso daí, ele cresce, ele também é democrático do ponto de vista de grupos sociais. Quando eu digo grupos sociais, eu quero dizer faixa etária, né, tanto, atingindo tanto os mais jovens quanto os mais velhos, nível de escolaridade e nível socioeconômico. Então, efetivamente, as pessoas estão ficando mais ansiosas. O Brasil, infelizmente, né, nós somos vice-campeões mundiais em ansiedade e depressão hoje, segundo a OMS. Eu não tenho os números agora, tá, mas nós somos os vice-campeões tanto em um quanto o outro. Os mais jovens, respondendo a sua pergunta, Thiago, não, a gente observa que existe uma prevalência muito grande desses problemas entre os mais jovens, principalmente em relação ao que se existia antes, né? Existe a overdose de informações, sem dúvida nenhuma, né? Isso vale para todas as faixas etárias. Existe a ansiedade algorítmica de que nós temos que estar sempre dando conta desse monte de coisas, mas algo que se observa nessa faixa etária, não, quando eu digo mais jovens, eu estou dizendo de adolescentes e até na puberdade. O negócio, isso é uma coisa que também é assustador, porque começa cada vez mais cedo. Tem dados do CETIC-BR, também não tenho os números aqui, mas se eu não me engano, a pesquisa mais recente do ano passado dizia que o número de brasileiros que já tinham o seu celular a partir dos 7 anos de idade já era, se eu não me engano, 24%. Eu posso estar dando um número errado, mas é o número que me vem na cabeça. O fato é que ele vem crescendo muito, não? Pessoas muito jovens, não? 7 anos de idade, a pessoa ter o seu celular e ficar online, não? E aí o problema, no segundo os especialistas de saúde mental, inclusive com quem eu converso, é que esse pessoal, eles não têm justamente elementos, não estão ainda na sua formação, a sua identidade está sendo formada ainda. Eles não têm elementos, inclusive, para lidar com essa pressão. Nós, que já estamos aí mais experientes, não temos mais estrada, nós sofremos, ficamos ansiosos, né, por conta disso. Então, um adolescente que ainda está formando a sua identidade, não, ele sofre muito mais com isso daí. E temos muitos casos, inclusive, de suicídio, né? Há 2 meses, inclusive, o Mark Zuckerberg e o CEO de outras plataformas, eles estiveram no Congresso americano dando explicações no caso eram os senadores, né? Sobre justamente o aumento de taxa de suicídio entre adolescentes
aparentemente ligadas, por causas aparentemente ligadas às redes sociais. E tinha, inclusive, nas galerias, não, muitos pais e mães de adolescentes que tinham se suicidado a partir de interações com redes sociais. Então, o problema ele é muitíssimo grave. Bom, E a gente... não, acho que a gente tem um caso, né? Inclusive você escreveu sobre o PC Siqueira aqui no Brasil. Ah, né? sim. Que O PC Siqueira já era um homem feito, né? Exato, exato. E eu, obviamente, quando você estava falando, eu apelei aqui para o ChatGPT, pedi para ele ajudar a gente com alguns dados. E eu estou vendo aqui um estudo da HHS, que é o Health and Human Services dos Estados Unidos, um estudo que chama Social Media and Youth Mental Health, que ele fala que estudos com adolescentes mostram que aqueles adolescentes que passam mais de 3 horas por dia em redes sociais têm o dobro do risco de enfrentar resultados negativos para a saúde mental, como depressão e ansiedade. Só para corroborar um pouco com o que você trouxe, os estudos estão aí, né, comprovando que... É que também não tem limites, né? Quando, sei lá, nós éramos adolescentes, não tinha rede social, evidentemente, mas a gente ficava no telefone, né? A gente adorava ficar no telefone. Se deixasse, a gente ficava no telefone o dia inteiro. Só que não dava, inclusive, porque os nossos pais vinham e davam na nossa cabeça, porque o moleque fica aí no telefone o dia inteiro e era cobrado por minuto, vocês lembram, né? Os tempos em que o telefone era pulso, não? Então, não dava para... Até por uma questão financeira, a gente não podia ficar tanto tempo, né, pendurado no telefone. As redes sociais não tem qualquer espécie de limitação. Até é possível limitar usando os próprios recursos das mesmas redes sociais, ou dos celulares, aí do iOS, do Android. Você pode limitar a quantidade de tempo que você fica nos aplicativos. Se você é pai e mãe, você consegue observar quanto que seus filhos estão ficando nisso daí. Mas, verdade seja dita, na maioria dos casos, isso daí é completamente sem controle, né? Na verdade, dá na nossa mão o controle para a gente se autopoliciar. A gente não vai fazer isso, a maioria das pessoas não vai fazer isso, né? Hoje você não precisa nem logar, você abre o celular, clica no ícone e já está lá, né? E fica tudo logado. As pessoas esquecem a senha das redes sociais porque ela compra o celular, não coloca ali nunca mais, né? Exato. O negócio fica assim, embaixo da pele. Então, assim...